Fala pessoal do Motor 1 Brasil, eu sou o Thiago Moreno e essa aqui é a Ram Dakota. Dakota aí, né, falam, é uma Titano de terno, é uma picape chinesa disfarçada. Calma lá, gente, eu vou explicar para vocês, isso aqui é uma Ram para quem ainda não tem uma Ram. E o legal é assim, a Dakota talvez seja a Ram com visual menos de Ram. Por quê? A Ram 13500, que é o clássico da marca, tem aquela frente autona, grade gigantesca, até a Rampage consegue mimetizar isso de certa forma. A Dakota não, ela tem uma frente um pouquinho mais achatada, então a grade fica mais horizontal. O Ram continua grande na grade, porque né, não dá para falar Ram, tem que gritar Ram. E tem bastante cromado nessa versão Laramie, que é a mais completa. Mas, no geral, o pessoal da Stellantis conseguiu dar uma cara de Ram para o que era uma Fiat Titano. Um paralama um pouco mais alargado, um pouco mais de volume no para-choque. Capô também, fizeram um volume para cima, para dar um pouco mais desse charme de Ram nela. E nessa versão, que é a mais completa, a gente tem rodas aqui um pouco maiores, com design exclusivo, uns acabamentos cromados a mais, porque Ram e cromado combina juntinho, né? Tipo eu com barba, se tiver sem barba o Thiago não é o Thiago, a Ram sem cromado não é a Ram. Cor linda, isso aqui é um Terra Sunrise, que lembra até aquele Sunburst da Fender, né, de guitarra, tá aí no tema rock and roll, Ram, picapona, tá dentro do tema. Visualmente, aqui de dianteira, não é a mais Ram de todas, mas deu para ver que a Stellantis ali parou, sentou um pouquinho para dar um jeito de dar uma cara de Ram para esse produto que um dia foi uma Fiat Titano. E aqui, ó, colinha na mão, já sabe, é resumão de medidas. Aqui a gente tem rodas de 18 polegadas, a silhueta da Dakota é tradicionalíssima de picape média, então a gente tem volumes bem definidos, capô para frente um pouco mais alto por causa do capô em si mesmo, e a caçamba para trás. Nas medidas, vamos lá, ela tem 5,35 m de comprimento, 3,18 de entre-eixos, também tem 1,96 de largura e 1,82 de altura. Proporções clássicas de picape média. O que tem de interessante? Tudo que você está vendo aqui é de série, cromado, estribo, capota marítima, roda de 18 polegadas, não tem opcional na Ram e a Dakota não é diferente. O que você está vendo aqui é o que ela entrega. E aqui atrás não tem segredo nenhum, eixo rígido, feixe de mola, porque picape média diesel tem que ter, senão não vende, né? Só que eles não tiveram muita miséria não. Aqui ó, freio a disco nas 4 rodas. E aqui na traseira também não tem muito o que falar, picape média tradicional, caçambona aqui bem definida. De novo, não dá para falar Ram, tem que gritar Ram, né? Tudo em maiúscula gigantesco. 4x4, porque ela é 4x4. E essa é a versão Laramie. E se você olhar, tem uns detalhezinhos, é bem texturizado aqui, para dar aquele tom chique das versões mais completas da Ram. Lanterna não teve muito o que fazer. Se na frente a Stellantis conseguiu dar uma cara de Ram para a Dakota, a traseira eles tiveram que economizar um pouquinho porque já tinham gastado muito lá na frente. A lanterna é muito parecida com a Titano, porém essa versão já vem de série aqui com pacoteadas, né, assistente de direção, incluindo monitor de ponto cego, que é esse radarzinho na lateral da lanterna. A Dakota Laramie ela já vem com capota marítima e protetor de caçamba de série. Mas capota marítima é aquela duas alegrias, né? Uma quando você compra e quando você tem que dobrar ela, fica essa coisa linda aqui. Mas tem pelo menos. Caçamba também tem 4 pontos aqui para você ancorar a carga. Tem iluminação direto na caçamba, tem iluminação aqui em cima do brake light também. Eu só senti falta da janelinha aqui na traseira que por algum motivo não tem na Laramie. E outras picapes médias já tem, né? Mas não sou da Ram, né? Se eu soubesse o que estava fazendo, eu estava lá trabalhando para eles. O que importa mesmo é capacidade. Aqui você tem um pouco mais de 1 tonelada de capacidade de carga útil, 3,5 toneladas de reboque com freio, litragem aqui da caçamba, cerca de 1.200 litros, e nas medidas é 1,5 por 1,6 por 50 centímetros de altura. Então aquele meu papinho do começo do vídeo de que isso é uma Ram para quem não tem Ram, pode até parecer uma lorota, até você entrar na Dakota. Primeiro porque rimou, achei que ficou sensacional, obrigado. E segundo que, cara, é um retrabalho em cima da Titano que é difícil até de acreditar que veio da mesma base, né? Tem uma diferença, a Titano, que era a Landtrek, que era a Chang'an, Kaisen, K70, enfim, tem uma base mais antiga. A Dakota já tem a base mais nova dessa picape chinesa, que permitiu esse painel mais horizontal, mais couro no acabamento, material macio ao toque, imitação de alumínio, imitação de madeira. Se você nunca teve uma Ram, mas imagina o que é uma Ram, é isso aqui que você está pensando. E é
tão RAM das ideias esse interior que eu tive até que trocar minha playlist do Pirate Metal para um redneck aqui, né, um countryzão americano, porque te inspira, né, um couro aqui marrom, né, que eles chamam de tan nos Estados Unidos. Você tem muito equipamento para acompanhar a sua Dakota Laramie, né? Isso inclui banco elétrico para os dois lugares aqui na dianteira. O do motorista tem até o ajuste de lombar e de altura. Você tem também ajuste aqui para o volante, ajuste para a altura do cinto, tudo para te deixar confortável. Até o console central aqui com o logo do bodão da RAM aqui, para não deixar esquecer que é uma RAM. A lista de equipamentos também é para acompanhar essa proposta de ser uma RAM. Por quê? Já tem 6 airbags, o pacote ADAS é completo com monitor de ponto cego, assistente de controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma, toda essa parte ela tem. Só toma cuidado com o controle de cruzeiro adaptativo, que ele é aquele para a estrada, né? Na cidade ele não vai te parar totalmente, ele vai dar uns 15 por hora, 20 por hora, vai apitar e falar, te vira aí meu irmão, né? Mas, tomando cuidado, funciona muito bem na estrada. Você ainda tem carregador por indução, ventilado, painel aqui você tem uma multimídia de 12,3 polegadas, mais um painel de instrumentos de 7. O painel em si não tem muita customização, mas é digital pelo menos. A multimídia sim, a multimídia é boa, rápida, conectei tudo que eu precisei sem nenhum problema, foi mais rápido até do que eu estava esperando e não teve nenhum engasgo e nem nada disso. Esse carro também tem câmera de 360 graus, tem saída de ar-condicionado para traseira, o ar-condicionado em si com comando físico separado e é automático de 2 zonas, alavanca de câmbio aqui também é digitalzinha, né, que faz troca, troca, troca quando você está mexendo. E aqui você tem os comandos para o 4x4, colocar no parking, alterar o drive modes, que você tem normal, sport, neve e lama. Aqui você também tira o assistente de permanência em faixa. E o outro botão idêntico, só que do outro lado, é o bloqueio do diferencial traseiro. Então toma cuidado aqui para você não confundir. Então vamos agora conferir o banco traseiro da Dakota, porque como nosso cinegrafista Marinho falou aqui, quem não confere será conferido, né? Então estamos conferindo. O banco traseiro, gente, é banco traseiro de picape média tradicional. O encosto aqui é relativamente reto, não é muito confortável. Minha perna não está encostada no assento, então não tem suporte para a coxa. O banco aqui para frente está com a minha posição, eu tenho 1,72. Tem espaço para a perna, mas não tem muito espaço para o pé. Então você não consegue dar uma esticada aqui e se mexer muito. Dito isso, a qualidade do acabamento aqui atrás não é igual o da dianteira, então o que é material macio nessa parte de cima da porta vira plasticão, mas ainda mantém o couro e ainda mantém o black piano. Tem alguns cuidados que são notáveis, por exemplo, aqui nas alças onde você puxa a porta, tem esse tapetinho aqui, ó, para cobrir os parafusos, para você não ver os parafusos, né? Ver parafuso é coisa de Fiat. Então, tem esse acabamento, tem praticidade aqui de bolso, você tem uns ganchos aqui para 4 kg de capacidade dos dois lados. Tem saída de ar-condicionado traseiro, que não é toda a picape média que vai te entregar, com uma tomada USB é melhor que nenhuma. E encostinho de braço. E se você for levar a criança, tem 2 posições aqui para cadeirinha com o top tether, né, que são as 2 lá da lateral. E aqui embaixo do capô não teve muito como fugir. É o mesmo conjunto da Fiat Titano, 2.2, turbo diesel, 200 cavalos, quase 46 kgfm de torque. Isso atrelado a um câmbio automático de 8 marchas e a tração 4x4. O que é legal da tração 4x4? Ela é fornecida pela Borg Warner. E ela faz o quê? Ela opera geralmente no 4x2. Você tem uma função 4x4 automático, que é a 4x4 sem ser a reduzida, só o 4x4. Vai operar no 4x2 e quando tiver uma perda de tração no eixo traseiro, ele ativa a 4x4 mesmo. O 4x4 reduzido é normal, trava tudo, os eixos aqui rodam juntos e com a marcha reduzida. Porém, tem alguns cuidados aqui, afinal você comprou uma RAM e não uma Fiat, né? Cofre inteiro pintado, você tem aqui manta acústica, também tem amortecedor aqui para manter o capô em pé. E se você reparar, até no fundo do motor também tem manta acústica. Esse carro não é exatamente silencioso andando, então eu fico imaginando que sem essa proteção acústica aqui ia ser pior. Mas o motor aqui com alguns cuidados, né? Mangueira de silicone com intercooler, bateria aqui de 90 Ah, que vai ser uma beleza para trocar quando precisar, mas dá para ver que tem mais cuidados numa RAM do que numa Titano, por exemplo. Vocês me acompanham aqui diretamente de uma entrada em estrada com o pé embaixo. Primeiro para falar que não falta potência para a Dakota. Esse 2.2 turbo diesel, desde a Titano, com esse câmbio automático de 8 marchas,
sempre resolveu a picape muito bem, nunca teve problema. Falando primeiro aí da ordem mais prática, né, aquela coisa que você usa no dia a dia, a câmera de 360 graus ajuda bem, porque ela mostra de cima e também mostra as laterais das rodas. Isso ajuda bem legal aí para você manobrar o carro, não é um carro fácil de estacionar, né? A qualidade podia ser melhor, mas é melhor ter do que não ter. Também encontrei uma coisinha aqui que foge um pouquinho daquele requinte, do luxo da RAM, que é isso aqui. Você baixa o parasol, não tem espelho, então paciência aí você plebeu, né, que não tem direito ao seu espelhinho. E o acabamento de couro do banco na base de plástico aqui embaixo fica fazendo nheque-nheque quando você sobe e desce do carro. Não é muito premium para mim. E aí talvez o rodar da Dakota seja a única coisa que realmente eu vi que, pô, não, isso aí não tem como contornar, né? Realmente me deu um pouco de incômodo, que é o acerto da suspensão. A primeira Titan, aquela de 2022, era muito dura. Aí eles fizeram a nova Titan, melhorou bastante. E aqui na Dakota, ela tá um pouco mais confortável até. Mas qual que é a minha questão? Em alta velocidade, não sei se vocês estão reparando, mesmo na estrada aqui, a traseira ela não para de pular. Ela tá sempre tremendo um pouquinho. Você está sempre meio que tremendo com o eixo traseiro. E na dianteira, eu achei ela muito mole. Então você passa ondulação, vamos supor que existe uma coisa chamada ondulação por asfalto mal feito no Brasil, e ela bate fim de curso, mesmo não estando carregada. Aí eu achei que fica um pouco complicado. Isso aí, eu acho que um pouquinho mais de carga de mola na dianteira e um pouquinho menos na traseira para quem anda com ela vazia, seria melhor. Se você anda com a caçamba carregada, menos problema, porque aí ela vai assentar, vai tirar essa impressão que ela está sempre pulando. Mas a dianteira faltou um pouquinho de carga de mola para compensar esse movimento que ela bate fim de curso muito fácil. Aí quando bate fim de curso, a frente baixa, vai pim, e volta. Dá uma dó do carro. Aqui, isolamento acústico de motor e de vento, rolamento, essas coisas, é ok, tá? Para uma RAM, que a gente está acostumado com aquele luxo, né? Um Rolls Royce 4x4, aqui fica devendo um pouco. Por quê? A gente está a 115, 120 por hora e eu escuto muito barulho de vento, principalmente dos espelhos. Não é muito premium para mim não, tá? Mas o motor tá razoavelmente isolado, você vai escutar ele acima de 2.000, 2.500 giros. E é isso, não tem muito o que inventar moda sobre a Dakota. É um motor que responde bem, podia ter um pouquinho mais de isolamento acústico, e eu também senti um pouco de falta aí de carga de mola no eixo dianteiro. De resto, é o que eu falei, você entra nessa picape, é couro para tudo quanto é lado, é alumínio, parece madeira, equipamento para tudo quanto é lado. De novo, para quem não tem uma RAM, isso parece muito uma RAM e uma RAM que eles podem comprar. Então essa é a RAM Dakota Laramie. Por que lá no começo do vídeo eu falei que ela não é para quem já tem uma RAM, né? É por causa disso que vocês viram. Ela não é um produto derivado de uma RAM, né? E também não é o mais barato. Para isso tem a Rampage. Porém, o que a Dakota oferece é uma coisa que nenhuma outra RAM tem, que é pegar um público que já tem uma picape média, está na hora de trocar, quer fazer um upgrade, e capturar o imaginário desse cara e trazer para a RAM. Porque quem sabe um dia compra uma 1500, uma 2500, uma 13500, começando a partir da picape média. E são poucas as marcas, né, os grandes grupos automotivos, que têm essa oportunidade de fazer a escadinha. Então o cara começa lá numa estrada, aí ele cresce um pouco, touro, vê a Rampage, pega a Rampage, nunca tem uma picape média, compra uma Dakota, já entra na RAM. Aí vai ter a experiência de concessionário da RAM, o pós-venda da RAM, toda a parte de convivência com a RAM, né? E talvez aí você já fisga. Outras marcas não tem isso, porque você pode subir da Ranger para uma F-150, de uma S10 para uma Silverado. Mas a escadinha da Stellantis que vai da estrada a uma RAM 3500, são pouquíssimas as oportunidades que você tem aqui. A Dakota é aquele meio do caminho difícil de fazer, que é tirar o cara de uma média usada, uma S10 veinha, uma Ranger que já está na hora de trocar, e em vez de pegar uma Hilux que vai pagar mais ou menos a mesma coisa que isso, e vai estar cheio de plástico no painel, um projeto mais antigo, vai colocar numa Dakota, que é mais equipada, mais tecnológica, o mesmo preço.
um baita conforto interno, muito acabamento, né? Acabamento premium de verdade, e consegue fazer essa mágica de puxar o cara para Stellantis, apesar de ser uma Titano, não tenho o que falar, mas consegue, e talvez por isso eu tenha que dar o braço a torcer para a Ram. No final das contas, o que importa é o que vocês acham. Vocês teriam uma Dakota? Vocês economizariam e pegariam uma Titano? Preferem uma Hilux mesmo? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber, e até mais.